Bom, já tá gravando. Conceitos iniciais de cinemática escalar. Gente, hoje a gente vai entrar no. Você lembra que eu falei pra vocês que meu objetivo era dar um pouco da frente de todos os conceitos que vocês vão conseguir, vocês vão ter que estudar no ensino médio? Então, hoje a gente vai entrar em outra frente. Conceitos iniciais de cinemática escalar. Já explicando, esses conceitos a gente vai trabalhar muito com velocidade, velocidade média, tudo aquilo que vocês escutaram sobre a física, hoje, agora a gente vai trabalhar, tá? Não é difícil, hoje só vai ser uma aula de introdução, acho que tem 2 exercícios bem teóricos, tá? Um, um ponto material, um corpo que não tem dimensões, não interfere na resolução do problema. 2, um corpo tem dimensões, um corpo extenso, um corpo tem dimensões. As dimensões são importantes para o problema. Pô, professora, eu não entendi o que você quer dizer com isso. Gente, na física, vão ter problemas que o corpo, quando eu falo corpo, é o tamanho do objeto que você está falando. Por exemplo, o tamanho desse corpo aqui, ó. O corpo do celular. O não deixa de celular. O não deixa de ser um corpo. Geralmente, quando a gente começar a estudar física, a gente fala assim, um corpo, a gente pensa num ser humano. E não, o corpo é matéria, é a minha garrafinha. Isso aqui é um corpo. É, isso aqui é um corpo, entendeu? Então, na física, algumas vezes o corpo vai ter seu significado no problema, e outras horas não. Ah, professora, me dá um exemplo. Vamos falar que eu quero, por exemplo, eu quero ver se um carro cabe na garagem. Se ele entra naquela garagem. Porque tem uma garagem que alguns carros entram e outros carros não, não é? Você concorda comigo que para eu saber se aquele carro entra na garagem ou não, o corpo dele, o tamanho do carro, vai fazer diferença? Claro, porque se a garagem for, sei lá, vamos colocar de 5 metros quadrados, um caminhão entra? Acho que não. Eu falei o número, mas sim, mas não entra não. Um carro entra? Pô, professor, entra sim, dependendo do carro, pode entrar sim. Talvez uma picape, aqueles carros grandes, né? Talvez não entre, mas um carro normal entra sim. Agora, por exemplo, se eu tô falando que eu vou daqui para São Paulo e eu vou a 20 quilômetros, não, 20 quilômetros não, mas a 80 quilômetros por hora e pegando a distância da onde que eu tô saindo, que aqui é do Rio, indo para São Paulo e já falando o a quanto eu vou, vocês percebem que não faz diferença se eu tô indo de, sei lá, de bicicleta, de ônibus, de carro ou de moto. Vocês percebem que o que vai se desenvolver o problema, por exemplo, vocês perguntarem o tempo. Pô, o tempo é velocidade é velocidade pelo. Nossa, tô muito lerda. Tempo é velocidade e o espaço percorrido. Então vocês percebem que quando eu falo de ir um ponto ao outro, assim, esse eu tô dando exemplos mais assim claros, mas isso eu só tô dando para vocês se introduzirem e a partir de sempre quando vocês tiverem dúvida e vocês pensarem nesses 2 exemplos, vocês vão perceber que não é difícil, que é um problema. E tipo isso é só para também vocês terem a visão mais clara do problema. Não vão perguntar nunca assim numa prova, isso aqui é um corpo material ou um corpo extenso. Mas é bom vocês terem noção. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte: vocês perceberam que quando eu falei assim, ah, quanto tempo você vai demorar para chegar aqui? Vamos falar que eu estou em São Paulo e você está vindo do Rio. Você me falou, eu sei qual o trajeto. Vamos colocar assim, é de 100 metros o trajeto, é muito mais, né, gente? Mas vamos colocar assim, 100 metros o trajeto. E eu estou indo a 80 quilômetros por hora. Vocês percebem que eu já tenho as 2 informações para saber o tempo? E vocês percebem ainda que, como eu falei, eu não quero saber de como você está vindo. Se você está vindo de mula, se você está vindo de moto, se você está vindo de carro, se você está vindo de ônibus. Não me interessa isso, porque não muda nenhum fato. Se você me falou que você está vindo aqui 80 quilômetros por hora, não me interessa o tamanho do seu carro, o tamanho do seu ônibus. Agora, quando eu falo assim, pô, será que esse carro é.
vai entrar nessa garagem. Ou, por exemplo, pô, quando assim a rua tá muito apertada, porque tem carro tanto da direita quanto da esquerda, para você é tanto da esquerda quanto da direita. E você fala assim, pô, será que esse carro passa aqui nessa rua? Vocês percebem que quando eu falo assim, pô, será que esse carro passa aqui nessa rua? É, eu tô falando de, necessariamente assim, pô, será que o tamanho desse carro, o tamanho que eu tenho para passar e o tamanho desse carro consegue passar? Vocês percebem, conseguiram perceber a diferença entre ponto material e corpo extenso? Eu tô olhando aqui que eu tô vendo vocês no chat, se vocês vão mandar alguma pergunta ou coisa assim. Tudo bem, gente? Todo mundo conseguiu entender a diferença entre ponto material e corpo extenso? Tudo bem, continuando. Agora, referencial. Gente, para determinar a posição de qualquer coisa, precisa usar referenciais para poder dar a localização dessa posição. Referencial, gente, é muito assim. Vamos, por exemplo, deixa eu ver aqui um nome aqui. Vamos falar que eu tô com a Maria Duda no BRT. E aí tá indo encontrar o Felipe e o. Eu ia falar Alexandre. Alexander. Na Penha. E vocês. Vamos falar assim. Vamos falar só eu e da Maria. Vocês percebem que se vocês perguntarem pra Duda se eu tô em movimento, eu tô parada, ela vai falar assim, não, ela tá parada, ela tá aqui do meu lado. Mas se eu perguntar pro Felipe, pô, não, se alguém assim, vamos falar assim, o Marcelo perguntou pra Duda se eu tô parada. A Duda fala, não, ela tá parada, eu tô vendo ela aqui do meu lado, a gente tá conversando, uma tá do lado da outra. Agora, se ele perguntar pro Felipe, lembrando, Felipe e o Alexander estão fora do BRT, estão esperando a gente chegar. Eles estão olhando o BRT chegando. E o Marcelo perguntar pro Felipe, a Mi tá parado em movimento. E aí eu vou falar, não, em movimento, eu tô vendo ela passando no BRT. Vocês perceberam que depende de quem tá olhando, depende do que você tá analisando. Para mim, o Marcelo e o Felipe vão estar em movimento. Só que mas entre eles dois, eles vão estar parados, não vão estar. Eu quero que vocês tenham essa análise. Um outro exemplo, você está dentro do carro com seu pai, com sua mãe, com sua família. Dentro do carro, você olha assim para seu pai, para sua mãe, para quem for. Vamos falar que vocês estão numa estrada a 60 quilômetros por hora. Você está vendo seu pai a 60 quilômetros por hora ou você está vendo seu pai parado? Você está vendo seu pai parado, né? Pô, estou aqui com a minha família dentro do carro. Eu tô dentro do carro, professora, com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, com meu irmão. Eu tô vendo todo mundo parado, eu não tô vendo todo mundo em movimento. É isso, gente, que é o referencial. Agora, se tiver alguém lá fora da estrada e viu você, assim, sua família passando com o carro, ela vai ver vocês parados ou vai ver vocês a 60 quilômetros por hora, passando assim, ó, vum, vai ver você passando rápido, né? Isso que é referencial. Referencial é você não determinar o que tá ou o que não está parado, porque depende. Depende do referencial, depende quem você está analisando e o que essa pessoa está vendo. Então a gente entra nesse quadro aqui, pouso e movimento. São conceitos, não são conceitos absolutos. Por quê? Por exatamente isso. Por sempre a gente ter que primeiro olhar, vamos colocar assim, tem esse A e esse B. Esse A, peraí, tem mais uma caneta aqui. Tem esse A, esse B e esse C. Vamos falar que esse C aqui tá fora da estrada. E esse aqui tá no carro. Quando ele se movimenta, ó. Ah, professor, eu tô vendo esse aqui parado, esse aqui em movimento. Eu quero que vocês analisem só. Esses aqui, ó. Ó, tô com o carro passando para um lado e pro outro. Ele aqui, ó, vai vir em movimento, que ele vai fazer assim, ó, vum. Esse aqui vai olhar para quem tá no carro e falar assim, caraca, eles estão indo muito rápido, estão indo e voltando, indo e voltando. Esse aqui, ó, esse aqui tá olhando para quem tá dentro do carro. Pô, eles estão indo e voltando, indo e voltando.
Agora, vamos esquecer esse cara aqui, ó. Esquecemos desse cara. Eu descobri agora que meu amigo mordeu minha caneta nova. Que ódio. Nossa, desculpa, gente. É porque eu detesto. Olha, eu vou xingar ele horrores. E agora, vamos olhar só pra dentro do carro. Vocês estão vendo ele em movimento, não estão? Aqui, ó. O carro tá indo e tá voltando. Mas esses dois, eles estão dentro do carro. Quando um olha pro outro, eles estão em movimento? Não. Você olha pro lado, a pessoa tá parada do seu lado, não é? Então é isso que nós falamos quando falamos, isso é que nós queremos explicar e dizer quando falamos de diferencial. E também já introduz a questão do repouso e movimento, que não são conceitos absolutos. Por que, professor, não são conceitos absolutos? Porque eu não mostrei para vocês aqui com diversos exemplos que depende de quem está olhando. Dependendo de uma pessoa, tá olhando alguém em movimento, mas a outra tá vendo a pessoa em repouso. Então, não são conceitos assim. Nunca vou poder falar que esse objeto tá parado. Nunca, entendeu? Porque alguém pode passar ou fazer alguma coisa e para outra pessoa que está olhando, está me observando, esse objeto vai ter movimento. Então, movimento e repouso não é absoluto. Eu não posso determinar, tem movimento, tem repouso. Entendeu? Gente, todo mundo conseguiu entender referencial e repouso em movimento? E quem chegou agora, eu vou criar um grupo da física no WhatsApp para poder mandar o PDF das aulas e o link, quando eu acabo de gravar as aulas, eu posto lá no canal do YouTube. E aí eu já vou mandar que aí o pessoal falou que disse que era melhor. Todo mundo conseguiu entender, gente? Que bom. Duda, eu vi que você chegou agora e nossa, tô muito revoltada aqui. Gente, desculpa, porque eu fiquei muito revoltada que o amigo mordeu minha caneta, eu vou arrasar a coisa dele. Enfim, ainda bem que tinha outra. Duda, você que chegou agora. Gente, quem chegou no meio da aula e falou assim, pô, não tô entendendo. Assim, não vou falar pra perguntar, porque aí às vezes a dúvida é lá da frente. Mas assim, pô, não entendi. A aula vai estar gravada. Viu a aula? Apareceu alguma dúvida que não foi explicada durante a aula, ou você ficou um pouco perdida, eu vou fazer esse grupo e vocês mandam lá. Assim, eu acho que fica até legal porque Você vai postar no Classroom? vou também postar no Classroom. Eu vou fazer essas duas coisas, postar no Classroom, como eu sempre faço. Eu sempre mando o PDF, é, o link para aula no YouTube. Vou fazer, continuar fazendo isso no Classroom, mas eu estava conversando aqui com o pessoal e eu perguntei se eles achavam legal eu fazer um grupo da física no WhatsApp. Então, desculpa, acabei de almoçar. Então, além de eu postar no Classroom, eu vou mandar tudo também pro grupo do WhatsApp, tá? Continuando, gente. Aqui, ó, acho que esse aqui já é o. Aqui, ó. Rapidinho na sala hoje. Gostosinha. Pra todo mundo poder ficar quentinho nas camas. Trajetória. Também é um conceito relativo. É o momento que o objeto faz do começo ao fim do caminho. Gente, a trajetória é. Meu Deus. É que eu tô de coberta, desculpa. Tem minha coberta presa lá embaixo. A trajetória é. Sabe, eu vou ler o outro conceito porque é melhor explicando. É melhor, vocês vão entender. Espaço. Meu Deus, hoje eu tô pra quebrar tudo aqui em casa. É o ponto, espaço é o ponto. Pode ser negativo dependendo de onde é a sua origem. Variação de espaço. Vamos se acostumar, tá, gente? Esse delta S é igual a S menos S. Isso aqui pode ser um zero, às vezes o pessoal coloca aí. Isso aqui quer falar posição final e posição inicial. Será o espaço final menos o inicial. O caminho que ele faz não importa. Vocês já conseguiram se ligar um pouquinho? A trajetória. A trajetória quer dizer do começo ao fim. Por que isso às vezes confunde a cabeça de quem está começando a aprender física e até quem já aprendeu física e já está em faculdade? Às vezes eu mesmo, eu já contei para você, né, que eu tenho uma matéria chamada física e é física 1 que eu estou fazendo.
E o que eu explico para vocês é o que eu também estou estudando no momento, só que de uma forma muito mais elaborada e elevada. Enfim, trajetória, eu quero vou colocar assim, somar todos o percurso que o carro fez. Pô, professor, ainda não entendi. Vou imaginar assim, tá, porque eu consegui também comprar um quadro, só que vai ficar muito ruim, porque eu não tenho onde colocar o computador para mostrar para vocês. Eu tenho um post-it aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Vamos imaginar que eu tenho esse ponto A, e o carro fez assim, foi para esse ponto B e voltou para cá, nesse ponto C. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Então aqui, ó, o carro estava no ponto A. Esse aqui, ó, da onde que ele saiu. Ele foi para esse ponto B e depois foi para esse ponto C. A diferença que eu quero explicar para vocês sobre trajetória e variação do espaço é isso, é isso aqui. A trajetória, ela vai querer que você some o ponto A para o ponto B e do ponto C para o ponto, do ponto A para o ponto B e do ponto B para o ponto C. Vamos falar aqui no ponto A para o ponto B, eu tenho 10 metros. E do ponto B para o ponto C, eu tenho, deixa eu colocar aqui 5. A diferença de 10. Aqui, ó. Do ponto A para o ponto B, eu tenho 10 metros. E do ponto B para o ponto C, eu tenho 5. Era para estar aqui mais no meio esse ponto C, mas vamos disfarçar. A minha trajetória, pô, professora, você que tá falando que a trajetória é contar tudo, então é só somar o 10 com 5. Eu sei que eu andei 15 metros. Ai, meu Deus. Eu sei que eu andei 15 metros. É exatamente isso. A trajetória, ele não quer saber onde você vai parar, onde você vai começar, onde você vai parar. Ele quer saber tudo. Ele quer saber de onde você saiu daqui, você saiu do ponto A, mesmo que você faça assim, ó, 20 vezes. 20 vezes do ponto A ao ponto B. 20 vezes. Ele quer saber tudo que você percorreu. Ah, professora, mas eu fui e voltei para o mesmo lugar. Não me interessa. Na trajetória, eu quero saber tudo. Independente se você foi e voltou 20 vezes, eu quero saber tudo. Na variação do espaço, essa formulazinha assim, ó. Pô, professor, tá me falando que a variação do espaço, vou colocar aqui. A variação do espaço é o meu final. Onde que é meu final? É esse, é o C. Meu final é o C, vou colocar um F de C, de final. E onde que é o meu começo, né? No A? Vou colocar um C de começo. Então, olha só. Agora estamos falando de variação do espaço. Eu não contei para vocês na trajetória que eu tinha saído do A, fui pro B, depois fui pro C, e eu tinha que contar isso tudo para falar da minha trajetória, certo? Na variação do espaço, eu quero, ele me dá uma fórmula, e essa fórmula fala final menos inicial. Pô, professora, o meu final foi no C. E o meu inicial foi no 5. Foi no 5. O meu final foi no C. Aqui. Meu final foi no C. E o meu inicial foi no A. Quando eles pedirem a variação do espaço do tempo, vai ser uma coisa parecida com isso aqui, ó. Peraí. Grudou. Deixa eu fazer melhorzinho. Deixa eu colocar aqui o. Ah, tá na posição 10 metros. Foi pro B. Tava 20. Voltou pro C. Tava 15. Só tô montando aqui pra vocês, tá, gente? Ó, eu melhorei aquele desenhozinho.
Eu estava no A, e vamos falar que eu estava no ponto 10 metros. Pode não estar aparecendo aqui, mas é só vocês... A gente vai fazer depois exemplos sobre isso, tá? Fiquem tranquilos. Eu estava no ponto 10. E aí eu fui pro B, que estava no ponto 20. E eu voltei e eu finalizei no C, no ponto 15. A minha fórmula fala ΔS igual a final menos inicial. Que é meu final? Meu final é C. Que é meu inicial? Meu inicial é A. Então fica meu C menos o meu A. Isso aqui, então eu vou saber que a minha variação é 15. Se tem alguém pedindo para trás. É 15 menos 10, que vai dar 5 metros. Nós vamos fazer mais exercícios sobre isso. Mas ó, só para vocês verem, acho que eu não sei se é o contrário aí. ΔS é igual ao final, que nesse meu caso é o C, menos o meu inicial, que nesse caso é o A. O A está na posição 10 metros e o meu C está na posição 15 metros. Então fica 15 menos 10. Vai ficar o quê? 5 metros. A variação do meu espaço é de 5 metros. Vai acabar a aula. Ah, mas eu vou abrir outra aula não, dá pra gente acabar. Gente, espaço é o ponto que pode ser negativo, dependendo de onde é a sua origem. Isso é porque, por exemplo, eu posso estar no, por exemplo, eu posso estar no ponto A e eu ir para trás. Ir para trás, que é, por exemplo, a origem. Não tem a régua. Peraí, cadê minha régua? Só para explicar essa parte do espaço, é o ponto onde pode ser negativo. Aqui, ó, minha régua. Esse aqui, ó, é o ponto zero dela. Mas vamos falar que eu determinei que atrás do zero não veio os números negativos. Vamos falar que aqui tem vários números negativos. Igual que tem pra cá, só que negativo. Tipo aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E às vezes eu vou mostrar essa definição de espaço, eu vou mostrar para vocês melhor em exercício. Então calma, a gente ainda vai fazer bastante exercício sobre isso. Vão ter vezes que o espaço pode ser negativo, mas na física, quando a gente fala assim espaço negativo, significa indo para trás. Por exemplo, imagina que você está indo pro pré-veste, da sua casa para o pré-veste. Mas você concorda comigo se você determinou que é positivo da sua casa para o pré-veste, então vai ser negativo do pré-veste para sua casa. Conseguiram entender essa questão? A gente vai entender melhor quando fizermos exercício, essa questão de o espaço pode ser negativo. Então, eu só coloquei aqui para introduzir. Mas eu quero saber se vocês entenderam a diferença entre trajetória e variação do espaço. E quem está chegando agora, a aula foi gravada. Eu vou criar um grupo da física e vai ser tudo um grupo da física no WhatsApp. E eu vou postar tanto no Classroom, tanto no grupo, tudo que é lugar. Mas agora, quem estava aí, conseguiu entender a diferença entre trajetória e variação do espaço? Tudo bem. Agora aqui, vou fazer dois exercícios que são mais teóricos, para gente finalizar a aula. Ó, uma partícula em movimento. Isso aqui é FESP, se não me engano, eu acho que é Faculdade Estadual de São Paulo. Não sei muito bem, mas vamos lá. Uma partícula em movimento em relação ao referencial pode estar em repouso em relação a outro referencial. Então, olha só, ele está me falando que um corpo, alguém, pode estar em movimento, em relação ao referencial pode estar em repouso, e em relação a outro referencial, uma partícula em movimento. Vou falar, essa partícula está em movimento. E ela pode estar em movimento em relação ao referencial, e pode estar em repouso em referente a outro referencial. O que eu falei para vocês lá em cima? Nossa, a gente chegando agora, no final da aula. Acho que eu vou ter que abrir outra aula. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui, ó. Peraí, vou parar de gravar.